E uma coisa que é muito importante também de se saber é que quando eu quero mudar um padrão, por exemplo, esse problema não é meu, mas ele está comigo, problema de finanças, vamos supor. E o seu ambiente ele é completamente zicado, por exemplo. A sua mãe sempre deveu, o seu pai vai cobrador toda vez aí na casa dele, os seus irmãos também estão tudo endividado, ou seja, para onde você olha, tem gente devendo. Como é que você vai achar que não é normal? Para você é normal, você cresceu vendo isso. Então, a mudança de ambiente é o primeiro passo para que você possa conseguir entender que prosperar é normal. De dever não é normal. Então, isso vai trazer clareza. E como é que eu vou mudar o meu ambiente? Mas eu só quero fazer... Mas você fez uma pergunta que estava aqui na minha mente até agora. Mudar de ambiente é sair da casa que você está ou não? É uma das coisas, mas a essência pode... é mudar a frequência do ambiente. Às vezes é impossível, né? Eu, por exemplo, posso dizer que se eu não tivesse saído da minha casa, eu não teria tido outra expectativa de vida. Eu teria tido um final triste. Então, assim, para algumas pessoas, o meio é tão pesado que é necessário mudar. Mas se para você agora não é possível, né? Você pode mudar internamente. E se munir de uma... Como é que chama aquilo? Uma aura. Uma capa, né? Os super-heróis de proteção, usam. Né? Capa de poder. Armadura. Coloca uma armadura, porque assim, como aquilo está muito normalizado, a gente cresce vendo tudo aquilo acontecer, a gente começa a ler, fazer terapia, buscar mudar a frequência da mente, porém, quando a gente chega ali e vê, a gente meio que dá uma caidinha. Então, quando a gente vai para lugares onde está todo mundo querendo mudar, sei lá, vai morar, divide a casa com um amigo da faculdade, com algum amigo do trabalho, mas tem que ser alguém que está focado em crescer também, né? E aí sim você vai ter essa possibilidade. Exemplo aqui, posso dar um exemplo rápido? Sim. Na minha família, todas as mulheres têm um regime ali matriarcal, né? Então, todas as mulheres foram fortes. Mas só por isso eu estou aqui. Explica para o nosso telespectador aí, nosso internauta, o que é um regime matriarcal. As mulheres que mandam e comandam tudo e não tem espaço para o homem nem existir. Elas esquecem do mundo interno e se lançam totalmente no externo. Então, mas aqui tem uma coisa que assim, quando um homem fala sobre isso, ele vai até uma ponta do caminho, porque ele não andou nesse caminho. Então, na minha história da minha família, a minha avó não tinha como olhar para o mundo interno. Ela tinha que trabalhar. E para trabalhar tem que ter energia masculina. Entende? Então, ela não tinha outra história para viver. A minha mãe já tinha uma possibilidade, mas, porém, ela também tinha 3 filhos para criar. E elas, infelizmente, escolheram homens difíceis, né? O meu avô era um coitado, ele não sabia nem o nome dele, morreu cego, ele cruzava com a gente na rua, não sabia que a gente era neto, a gente falava, oi, vô, ele não respondia. Então, assim, ele morreu indigente, né? No velório dele foi pouquíssimas pessoas, foi muito triste o final dele. O meu pai se matou, não, minha mãe escolheu um homem que se matou e deixou ela abandonada, ela teve que regastar as manguinhas, meu filho, e trabalhar, comprar comida, fazer acontecer. Para a mulher trabalhar, eu sei, eu tenho um marido, mas eu trabalho. E quando eu estou no consultório, eu preciso da energia masculina para trabalhar. Qual que é o pulo do gato aqui? É que eu volto para a feminina. É a dança das identidades. Exatamente. Que faz a diferença. Só que quando você não tem um homem em casa para te apoiar, como é que você volta? Entende? Aqui precisa de muito conhecimento, mergulho interior, tirar muita máscara. Nossa, é um movimento gigante. E se eu tivesse ficado lá em Santa Rosa de Viterbo, seria mais difícil para eu conseguir. E aí até porque eu não estaria lá, né? Exatamente. E aí que mora a questão do ambiente que eu falo. Que é assim, quando eu tenho consciência, eu olhava para aquilo e para mim era normal. A mulher dar conta, a mulher trabalhar. E elas falavam para mim, homem não serve para nada. Porque eu fui criada para ser independente, para fazer a vida sozinha. E eu entendi depois que isso também não era normal. Mas foi depois que eu saí de lá. Porque lá aquela realidade era normal. Então, para mim, ter um homem, poderia ter. Mas eu não ia deixar ele mandar em mim. Sabe aquelas Então você está confessando prontas? Que eu mando em você.
Não, não manda porque a gente tem equilíbrio. Mas a gente tem essa troca, Eu que é entendo. sadia. Então aqui é muito importante ter. Olha lá, todo mundo falando que já ouviu. É uma fala muito disseminada no inconsciente coletivo. A mulher, ela já vai pro relacionamento, muitas vezes, acreditando que o homem não serve pra nada, né? E aí ela vai projetar. E aí que tá, gente, essa dor, essa dificuldade. Então, Mayusha, A responsabilidade do homem não servir pra nada tá em quem? segure só um pouquinho aí, né? Eu quero dizer para você que está passando por situações semelhantes ao que a Mayusha está falando, você pode reescrever a sua história. Exatamente. Essa dívida não é sua. E para pagar essa dívida é só com a felicidade na área amorosa. Exatamente. Eu quero aproveitar, se você me permite, aí, Mayusha, você deixou algo em aberto, né? Sim. Quem é o responsável Pela essa falta de ação dos homens, por eles não servir para nada. Essa frase, o homem não serve para nada. Quem é responsável pelo homem não servir para nada se essa frase fosse realidade? uma história escondida por detrás da ancestralidade. Eu diria que a responsabilidade é das mulheres. Sim, são delas, mas a causa do enfraquecimento do homem e o fortalecimento do masculino da mulher é uma história. Então, e as mulheres que criam os meninos. Sim. Então, o menino que vai ser um homem, foi uma mãe que educou. Mas existe por trás, Mayusha, um suporte, uma base para esse enfraquecimento. Exatamente. E se vocês duas aí me permitem, eu quero contar uma história. Há uns 10 dias atrás, mais ou menos, eu recebi no consultório uma senhora lá pelos 45 anos dizendo, a queixa, né? Perguntei, o que lhe traz na sessão? Ela disse, doutor, eu não suporto mais meu marido. Eu falei, nossa, mas me conta um pouquinho como foi a sua história com o seu marido. Ah, eu sou casado há tantos anos, mas eu nunca fui feliz. Eu nunca tive homem dentro de casa. Olha o nível da frustração dessa mulher. Aí eu falei para ela, eu gostaria que eu e você aqui, fizéssemos uma relação de questões familiares que você observa na sua família. Falei, você conhece sua bisavó? Conheço. A minha avó, bisavós, tias-avós, etc e tal. E aí ela começou a narrar a história de sofrimento da família. A bisavó dela recebeu uma herança razoavelmente boa, mas quando morreu deixou apenas uma casa para a avó dela. Tinha uma herança boa, com muitas propriedades, terminou aquela existência doente, preste atenção, doente e morreu muito jovem, com problema de diabetes e com a perna amputada. Olha, aí ela começou a narrar a bisavó. Aí ela conta que a avó também morreu com 42 anos, por aí, com a perna amputada. E aí ela me conta que essa avó teve que trabalhar a vida inteira, e aí ela culpou o homem. Ela disse, o meu bisavô foi inconsequente. Ele gastou todo o dinheiro que era da herança da minha avó. Gastou em farra, em bebedeira. E a avó, a mesma coisa. A avó teve que trabalhar a vida inteira porque casou com um imprestável. Essa era a definição dela, das duas mulheres antes dela, avó, bisavó, e as tias-avós seguiram o mesmo ritmo. E aí ela conta a história dela. Desde que casaram, ela teve que sustentar o marido. Desde que casaram, ela sustentou o marido e ela diz, o meu marido sempre foi imprestável. E aí eu perguntei, tá, e vamos falar um pouquinho mais agora das questões financeiras. Ah, doutor, pelo amor de Deus, nem fala em finanças. Para mim vir para a terapia, eu tive que pegar dinheiro emprestado para mim pagar a sessão. Então eu disse para ela, então o problema da família é a amputação de perna, as duas avós morreram com amputadas, e ela falou, doutor, tem mais algo ainda que eu não lhe contei. Eu tenho 2 filhas e uma está com trombose. Olha que terrível. E aí ela fala, dinheiro nem se fala, dinheiro para nós é uma coisa que a gente nunca vê. Apesar de eu trabalhar, minha família trabalhar, meus filhos, o meu marido agora, depois de velho, começou também a pegar no tranco, trabalhar, mas lá em casa a miséria é desgraçada. E ela me contou ainda mais o que estava guardado no âmago da alma dela. Eu falei, mas tem alguma tristeza ainda que a senhora não abriu o coração?
Ela falou, doutor, eu não queria nem falar. Eu tenho um neto de 16 anos, o neto está viciado em cocaína, ele rouba tudo que tem dentro de casa para consumir drogas. Então, olha que tragédia. E aí, quando nós começamos a sessão dela, nós encontramos a origem de toda essa tragédia. Uma ancestral dela, o pai tinha 2 filhas, ela se casa, a família tinha muitas posses. E aí, uma das irmãs, né, eram 2 irmãs, com um homem pobre. Um homem pobre, mas era um homem bonito. E aí, esse homem pobre entra nessa família, e aí ela fica grávida, tem uma criança, e tem 2, e por azar, a irmã morreu. Morreu no parto, a irmã dela. Então ela ficou como única herdeira. E aí, nós vemos a cena, o marido vai até a casa do sogro e da sogra, e amarra os 2 e coloca fogo na casa. E volta para casa como se nada tivesse acontecido. E aí os vizinhos acordam, aquela gritaria, e vão ver, os 2 morreram queimados. Os 2 morreram queimados, os pais da mulher. E ele, como se não soubesse de nada. Então, esse segredo desencadeou a psoríase em todos os membros da família. Todos. Ela me numerou mais de 22 pessoas com psoríase. Os sinais da queimadura, mostrando estampado no rosto das pessoas a dor e o sofrimento daqueles ancestrais que morreram inocentemente por terem dinheiro, por terem condições de vida. Então, o tempo foi passando e aquele homem que matou o sogro e a sogra não contou para ninguém e a família foi aumentando até que chegou nessa descendente. Veja, o ódio do homem. Por isso que ela dizia, inclusive ela dizia, meu marido não vale nada, meu marido nunca prestou. A minha avó arrumou um homem imprestável, a bisavó também. E as tias que ela narrou da mesma forma. E aí, e o dinheiro? Né? Analisem bem. A causa morte do ancestral foi por ter dinheiro. Então, o que a família tem contra o dinheiro? Odeia o dinheiro. Porque se eles não tivessem o dinheiro, eles não tinham morrido. E odeiam também o homem, que quem matou aquele casal foi um homem. Então, as mulheres nascem com um asco de homem que presta. E quando encontram alguém, escolhem os piores para se casarem, para dar continuidade ao sofrimento. Na verdade, elas não é nem que escolhem, elas atraem, né? Exatamente, Tem é uma atração, né? Atrativa. Então vejam que um problema abre em leque de sintomas e casos graves na família, como nós podemos enumerar doenças, relacionamento fracassado, profissionalmente todos fracassados e financeiramente todos fracassados. E na questão aí dos filhos que nós estávamos falando, né? Entrei nesse assunto porque a Mayusha falou da questão do matriarcado. Então essas mulheres esquecem de que são mulheres, esquece o mundo interno, a sensibilidade, esquece a intuição, esquece a doçura, esquece a amabilidade e se lançam no campo externo da competição, da guerra. Eu tenho que vencer, eu tenho que lutar. E por isso que sofrem muito. E as filhas, as netas e bisnetas que ela já tem, vão enfraquecendo a cada dia. Então, eu quero que todos me ouçam. Você que está carregando esse peso, essa dívida não é sua. Entenda, essa dívida, esse peso não é seu. Você pode reescrever a sua história e você pode definitivamente quitar esta dívida. Mas como se quita uma dívida dessa? Sem saber como? Não tem como. Por isso que o nosso DNA, 90% do DNA é código de linguagem. Isso traz uma grande revolução nos problemas da família. Se 90% de nós é código de linguagem, significa que nós somos frutos de uma história. Nós somos o reflexo de uma história.
E quanto mais segredo a família guardar, quanto mais guardado as 7 chaves e ninguém falar nada, mais vítima se faz e vítimas silenciosa. Ou seja, aquele vulcão adormecido entra em erupção silenciosamente, fazendo vítima quem estiver por perto.